Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecendo inicialmente a Deus por nos permitir estar aqui reunidos novamente, agradecendo ao Pai a dádiva da encarnação, a oportunidade do aprendizado, de melhorarmos, de aprendermos, nos instruindo e colocar principalmente tudo isso em prática. Que Deus nos abençoe nesta noite, que os ensinamentos de hoje possam nos trazer consolo, esclarecimento e paz no coração. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Hoje nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos. É o item 14, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas, pelo Espírito Simeão, em Bordeaux, 1862. Uma pergunta: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-los-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem Ele de te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as suas faltas? Ouvi, pois, esta resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Então, um pequeno comentário aqui desse parágrafo, que ele não põe limites do perdão, né? Quando Jesus fala para perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, significa que devemos perdoar infinitamente. E ele fala, tantas vezes quantas forem necessárias, tantas vezes quantas as ofensas chegarem até nós teremos que perdoar. E ele faz um alerta, ele faz dá uma receita para nós nos tornarmos imunes a essas ofensas, né? Que é nos tornarmos humilde de coração, doce e humilde de coração, né? Que o esquecimento de si mesmo, quer dizer, esquecermos do nosso egoísmo, esquecermos do nosso personalismo, e para que essas ofensas, quando chegarem até nós, não nos atinjam. E aí, consequentemente, não nos atingindo, não nos ofendendo com essas ofensas, não será necessário o nosso perdão. Estaremos imunes a isso, né? Então, é esse o caminho que temos que ter, tornar esse esquecimento de nós mesmos
como alvo, né, que vai nos tornar invulneráveis às agressões. Quer dizer, eu não recebendo uma agressão, ou um fato qualquer como agressão contra mim, eu não vou me sentir ofendido, eu não vou necessitar de perdoar a outra pessoa, porque eu não tenho aquilo como ofensa. Então, é essa mudança de comportamento que devemos ter. Aí ele continua, ouve, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos, né? Isso eu já li. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 20 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes. Porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Olha só que interessante, né? O mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Então, quanto mais grave for a ofensa, mais mérito teremos quando perdoarmos. E não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se esses apenas vos incomodassem de leve. Aí ele dá um recado aos espíritas, a nós espíritas. Espíritas, não vos ouvideis, não vos esqueceis, né? Não vos esqueçais de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Então, podemos dizer que perdoamos alguém, mas carregamos aquela mágoa no coração, aquele ato no pensamento, né? Ou aquela data, até o horário que aquilo foi causado para nós. Às vezes já se passaram vários anos, décadas, e trazemos aquilo muito forte em nós ainda, né? E é isso que temos que, se nós lembramos aquilo de uma maneira tão forte, é porque nós não perdoamos. O perdão ainda não foi completo. Podemos até dizer que perdoamos, mas no íntimo ainda não. É o que ele diz, né? Não só por palavras, mas principalmente por atos. O perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito, e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Quer dizer, retribuir o mal com o bem, né? Retribuir o mal com o bem, quer dizer, o mal ele retribui com o bem, com o perdão, deixando aquele sentimento passar, não nos ligarmos muito naquilo, aquilo se torna o passado, mas desde que nós perdoarmos, senão carregaremos aquilo na nossa mente, no nosso coração. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Então, não adianta dizermos que perdoamos e carregarmos a mágoa, carregarmos o rancor no coração, porque Deus nos conhece, Deus sabe que ainda do que está ali dentro de nós, o nosso coração, do que é feito, né, os nossos sentimentos, de quais são, que tipo de sentimentos carregamos. Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. É uma reflexão diária que temos que fazer, né? E quando realmente
dissermos isso verdadeiramente, com sentimento mesmo, nada tenho contra o meu próximo, aí sim estaremos já no caminho, né, da evolução, no caminho do equilíbrio espiritual, porque os sentimentos estarão equilibrados, né? Agora, não adianta dizermos isso, eu dizer que nada tenho contra o meu próximo, se os meus sentimentos, os meus rancores, as minhas mágoas ainda estão muito vivas nos meus sentimentos, né? No meu coração, na minha mente. Então, nos livrarmos disso aos poucos, deixando esses sentimentos de lado e seguirmos a orientação desse espírito. O esquecimento de nós mesmos, né? O egoísmo, ali, a vaidade excessiva, né? O personalismo, tudo isso, combatendo esses sentimentos, vamos combater ali as mágoas que ainda restam em nós. Que possamos refletir sobre esse tema e pouco a pouco, né, lembrarmos de ter em nós, ali, de construir em nós o perdão, perdoar ao nosso próximo, né, ilimitadamente, quantas vezes forem necessárias. Então que Jesus possa nos abençoar, nos dar a condição de entender esses ensinamentos. Fiquem em paz, tenham todos uma Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco e ressoe em nossos corações. Epíteto é uma palavra ou uma expressão que se associa ao nome para qualificá-lo. É uma qualificação, uma alcunha, um apelido, um conome. E nessa oportunidade, nós gostaríamos de abordar alguns epítetos de Jesus. Desde as profecias das antigas Escrituras até o Novo Testamento, muitos epítetos são atribuídos a Jesus, sendo algum deles o Verbo Divino, o Eu Sou, o Esposo da Humanidade, o Cordeiro de Deus, o Rabi, o Mestre, o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, o enviado de Deus, o Filho unigênito de Deus, o Filho do homem, o pão da vida, o pão vivo descido do céu, a fonte da água viva, a luz do mundo, a luz da vida, o bom pastor, a porta, a ressurreição, aquele que muito nos amou, aquele que veio para dar testemunho da verdade, aquele que acalma a tempestade, o caminho, a verdade e a vida, a verdadeira videira, o médico das almas, o verdadeiro sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E no livro dos Espíritos também colhemos o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de guia e modelo, o arquétipo humano. Enfim, Jesus tem vários epítetos, os quais não lhes foram atribuídos de forma inútil.
Uns o próprio Jesus lhes deu. A conclusão inicial que temos é que os epítetos são relevantes, porque nos ajudam a enriquecer a compreensão do Cristo e também do que é ser cristão. Nos ajuda a identificarmos a missão de Jesus, a sua relação com Deus e com a humanidade. E na oportunidade de hoje, nós gostaríamos de comentar sobre Jesus como templo, como sumo sacerdote e como cordeiro, para demonstrarmos a nova aliança que ele estabeleceu aos homens e os desafios que ele enfrentou naquele contexto histórico e cultural do povo judeu. Bom, Jesus, com efeito, pode ser considerado templo ou tabernáculo, né? Por quê? Porque para os judeus o templo representava, de uma forma metafórica, a morada de Deus. Era onde o homem prestava culto para se aperfeiçoar, para aperfeiçoar sua consciência. E era também o lugar onde originalmente guardava-se a arca da aliança com as leis imprimidas nas tábuas. E é interessante a gente observar no Evangelho as ideias que associam Jesus ao templo, né, ao tabernáculo. O primeiro desse trecho que a gente destaca se encontra em João, no capítulo 1. Versículo 14, João fala o seguinte: o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Muitas traduções substituíram o termo tabernaculou por habitou. O sentido não é exatamente o mesmo, porque a gente viu que o tabernáculo tinha uma função para o povo judeu. Mas, de toda forma, para o apóstolo João, Jesus deu ensejo a que fosse considerado o Verbo divino, que é a representação do Criador junto à humanidade. Outro trecho que a gente pode identificar dessa associação de Jesus com a ideia de templo é a seguinte: destruí este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Se encontra em João capítulo 2, versículo 19. Esses dizeres de Jesus foram dados aos judeus que o interpelavam no templo quando da expulsão dos comerciantes. Os judeus queriam um sinal de Jesus para que ele provasse a sua autoridade. E Jesus, então, lhe responde que o sinal seria a reconstrução do templo em 3 dias se ele fosse destruído. E os judeus não compreenderam os dizeres de Jesus, porque o templo, aquele templo daquela época, foi reconstruído em 46 anos. E João explica que Jesus falava do santuário do seu próprio corpo. Outra alusão de Jesus como templo é a expressão pedra angular, que é a pedra fundamental de um edifício. Esse epíteto já havia sido anunciado desde Isaías e foi retomado por Pedro na sua primeira epístola. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Bom, se a gente retomar o sentido metafórico do templo como morada de Deus, nós podemos reconhecer que Jesus cumpriu essa função. Até mesmo porque o seu nascimento já havia sido profetizado por Isaías com o nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. Lembremos que as últimas palavras de Jesus após a sua crucificação foi: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Jesus também ganhou o epíteto de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que significa dizer segundo sua superioridade espiritual, como aferimos da epístola de Paulo de Tarso aos Hebreus. Para os judeus, o sumo sacerdote, que era escolhido entre a linhagem levítica, era constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. O sumo sacerdote, ou grande sacerdote, era o mediador da aliança entre Deus e os judeus, e era encarregado de pedir o perdão pelos erros de seu povo e também pelo fim das calamidades deles resultantes. Era quem dava orientações e instruções. E não é difícil a gente perceber que Jesus figurou como o verdadeiro sumo sacerdote, não obstante não tenha sido reconhecido pelo povo judeu.
Jesus Cristo foi mediador de Deus de uma forma superior e incomparável, porque, conforme a própria Epístola aos Hebreus nos conta, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador da aliança bem melhor, é o sumo sacerdote dos bens vindouros. Lembremos assim de Cristo exercendo essas funções. Instruiu a humanidade, exemplificando o amor, revelando um roteiro de felicidade. Edificou aqueles que o criam, principalmente naquele episódio em que lavou os pés de seus discípulos, ensinando-lhes a lição da humildade como etapa de uma purificação espiritual. Pediu perdão ao Pai pelos erros da ignorância dos que o mataram e o negaram, e trouxe inúmeras bênçãos, desde a esperança até a vida eterna. Jesus também tem o epíteto de Cordeiro, um símbolo de sacrifício próprio, de doação da própria vida. Jesus disse: "Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente." João capítulo 10, versículos 17 e 18. E o autor Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, nos elucida que o sacrifício de Jesus veio nos trazer redenção, mas que essa redenção só redime aqueles que amam a liberdade e se esforçam para alcançá-la. Essa observação é muito pertinente porque o sangue de Jesus não lavou as culpas e nem apagou os pecados das pessoas. A redenção é uma obra em que nós precisamos agir. E abordando essas figuras, esses epítetos de Jesus, a gente faz referência a um comentário do Espírito Emmanuel no livro Pão Nosso, de psicografia do Chico Xavier. Paulo, ele comenta justamente um trecho da Epístola dos Hebreus, que começa assim: "Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo." Está em Hebreus capítulo 7, versículo 27. E o Espírito Emmanuel faz o seguinte comentário, abre aspas: "As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surgem dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e de dor. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado a particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio, no altar da própria vida. Fecha aspas. E assim encerramos a nossa palestra, agradecendo a oportunidade de estudo, pedindo a Deus que nos abençoe sempre, que nos dê força para sempre avançarmos. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.